Bora lá. O que, afinal, move a humanidade para frente? Será que existe um segredo para o progresso? Um padrão que a gente vê se repetir ao longo de toda a história? Essa nossa análise de hoje vai direto no argumento central do livro do Johan Norberg, Open, um livro que investiga justamente essa força por trás dos maiores saltos que a nossa civilização já deu. E a ideia principal do livro todo gira em torno dessa pergunta. É que existe uma tensão, sabe? Uma tensão que mora dentro de todos nós e que, no fundo, define a história da humanidade. É uma briga constante entre duas naturezas que são completamente opostas. Pensa assim. De um lado, tem o nosso instinto comerciante. É aquele que vê o mundo e pensa: peraí, aqui tem jogo para todo mundo ganhar. É a tal da soma positiva. A gente troca, coopera e todo mundo sai melhor. Só que do outro lado, tem o tribalista. E para ele, a conta é outra. É soma zero. Para o meu grupo se dar bem, o seu precisa perder. E essa dualidade, essa briga interna, é a chave para a gente entender tanto as épocas de ouro quanto as idades das trevas. E então vamos ver como essa batalha se desenrolou, desde lá dos nossos ancestrais até os debates quentes de hoje em dia. A gente vai ver como a abertura impulsionou o progresso, o que acontece quando a gente se fecha e como esses instintos tão antigos ainda moldam o nosso mundo. E para entender essa dualidade na prática, nada melhor do que voltar uns 5.300 anos no tempo para conhecer um cara chamado Ötzi, o Homem de Gelo. A história dele, nossa, ela é a ilustração perfeita desses dois lados da natureza humana. Pois é. E lá em 1991, o corpo dele foi encontrado mumificado, sabe? Perfeitamente preservado no gelo. O Ötzi virou uma janela, assim, espetacular para a vida na Idade do Cobre. O mais fascinante sobre o Ötzi é que ele era a personificação do comerciante. O machado dele veio do sul da Toscana. As roupas, as ferramentas, cada coisa vinha de um animal de uma região diferente. Ele era, na verdade, o ponto de encontro de uma rede gigantesca de comércio e especialização que se espalhava pelo continente inteiro. Ele se beneficiava do trabalho de milhares de outras pessoas. Só que a história do Ötzi tem uma virada bem sombria. Raios-X mostraram que ele tinha uma ponta de flecha cravada no ombro e vários ferimentos de combate. Ele não morreu de frio, não. Ele foi morto em batalha. E esse é o nosso lado tribalista na sua forma mais brutal. É o instinto para o conflito, para a violência. A história do Ötzi já mostra que essa coisa de comércio não é nem de longe uma invenção moderna. Na verdade, é um dos nossos hábitos mais antigos e um dos que mais definem a gente. Tem evidência arqueológica que mostra que a gente já trocava coisas por distâncias incríveis há 300 mil anos. E olha que curioso, a própria escrita, ela não foi inventada para escrever poesia ou leis, foi inventada para fazer recibo e controlar estoque. Essa necessidade de trocar, permutar e negociar parece que está no nosso DNA. Isso nos deu uma vantagem evolutiva gigantesca. Nós somos Homo mercator, ou seja, humanos comerciantes. Cooperar, trocar, isso permitiu que a gente compartilhasse conhecimento e recursos e nos tornou a espécie mais adaptável do planeta. E aí, ao longo da história, toda vez que esse espírito comerciante levou a melhor, a gente viu acontecer em períodos incríveis de progresso, as famosas eras de ouro. Os fenícios são um exemplo brilhante disso. Eles não montaram um império na base da força, e sim uma rede de comércio que conectou civilizações inteiras. Eles espalharam tecnologia, riqueza e, talvez o mais importante, uma invenção que a gente está usando agora mesmo para se comunicar: o alfabeto. Com Roma, a mesma coisa. A chamada Pax Romana criou um mercado comum gigantesco. A quantidade de navios naufragados daquela época é tão grande que indica um volume de comércio que talvez só tenha sido batido lá no século XIX. Ou seja, a abertura gerou uma prosperidade sem igual. Tá, mas e quando o instinto tribalista ganha a briga? O que acontece quando as sociedades decidem se fechar para o mundo? Bom, a história também tem uma resposta bem clara para isso, e ela não é nada bonita. Para a gente entender isso, tem um experimento natural fascinante. É um contraste gritante entre o que é se abrir e o que é se isolar. Aconteceu assim: há uns 10 mil anos, a ilha da Tasmânia ficou isolada do resto do mundo porque o nível do mar subiu,
Completamente sozinhos, os habitantes de lá não só pararam de inovar, como eles regrediram. Eles simplesmente esqueceram como fazer ferramentas de osso e até como pescar. Agora compara isso com o pessoal da Terra do Fogo, que continuou em contato com o continente. Eles avançaram, adotaram tecnologias novas e complexas. A lição aqui é brutal. Populações conectadas inovam, populações isoladas andam para trás. E essa tensão antiga entre abertura e fechamento, ela está mais viva do que nunca nos debates que a gente tem hoje sobre globalização. Uma das maiores preocupações, uma ansiedade muito comum, é a de que se abrir para o comércio internacional acaba com os empregos locais, principalmente na indústria. É uma preocupação legítima, claro, mas a história completa, ela é um pouco mais complexa. Quando a gente olha os números, o culpado é outro. Um estudo mostrou que, pasme, 88% dos empregos perdidos na manufatura americana não foram para outros países. Foram para tecnologia. Automação, aumento de produtividade. Isso significa que hoje se produz muito mais com muito menos gente. E os benefícios gerais de se abrir, no fim das contas, são enormes. Para cada dólar de custo que o deslocamento de um trabalhador gera, a economia americana, por exemplo, ganha $20 em troca. Isso vem de preços mais baixos, mais eficiência, mais inovação. Essa frase resume a ideia de forma brilhante. A grande questão não é tanto a competição de fora, mas sim o avanço da tecnologia, que é uma força muito, mas muito mais poderosa e que está redesenhando as nossas economias, quer a gente queira, quer não. E no final das contas, o que fica claro é que essa luta, essa briga entre o comerciante e o tribalista, entre se abrir ou se fechar, não é uma luta entre países ou grupos. Ela acontece aqui dentro, dentro de cada um de nós. A história parece mostrar repetidamente que o progresso depende da nossa capacidade de manter o lado comerciante, o lado aberto no comando. A questão que fica pra gente pensar é, no mundo que parece cada vez mais ansioso, cada vez com mais medo, qual desses nossos instintos vai prevalecer?